Hoje nós vamos falar de um caso que foi muito impactante na região de Bahamas, seja por conta da quantidade de dívidas que ele gerou ou de desaparecidos. Claro que estamos falando ali do furacão Dorian, que no dia 24 de agosto de 2019 atingiu a incrível marca de 298 km por hora na região, gerando 5 bilhões de dólares de dívidas e aproximadamente 300 desaparecidos que ainda não foram encontrados até hoje. O furacão varreu as regiões de Porto Rico, Bahamas, passou pelo litoral da Flórida e varreu as regiões da Geórgia e das Carolinas. Bom, agora nós vamos passar para o nosso repórter, Samuel Neves. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Arthur. O furacão Dorian surgiu como qualquer outro. Eles surgem a partir do sol, que esquenta a água do mar, e aí acontece a evaporação dessa água, formando tempestades. Essa evaporação gera uma zona de baixa pressão no oceano, que atrai as tempestades para a próxima de si. Essa tempestade é atraída, formando uma zona de alta pressão, onde, junto com o movimento de rotação da Terra, os ventos começam a girar. O furacão Dorian ele surge entre a região próxima da costa da África e atravessa o Atlântico. Com isso, ele segue uma corrente marítima quente, ganhando forças devido ao calor, onde ele acumula água quente, ele aumenta com o acúmulo de água quente e a umidade do ar presente. Além disso, o furacão Dorian não teve nenhuma dificuldade no desenvolvimento, nenhum tipo de fenômeno que pudesse retardar, uma vez que os ventos estavam muito úmidos e não teve nenhum auxiliamento dos ventos secos para atrapalhar o desenvolvimento desse. Ele surge numa categoria 1 e depois, numa travessia pelo Oceano Atlântico até atingir o Caribe, ele chega à categoria 3 e rapidamente já chega à categoria 5, surpreendendo a todos. Muito obrigado, Samuel, por sua análise sobre o tema. Então, Samuel, será que você poderia nos contar um pouco sobre o porquê que esse furacão ficou estagnado por tanto tempo nas Bahamas e ter causado tantos estragos? Então, Marcos e Arthur, o que aconteceu nos Doramas é que foi um colapso dos ventos geral, onde aconteceu duas regiões de baixa pressão entre o furacão e impediram que ele continuasse. Isso acabou gerando diversas consequências, mas principalmente a destruição naquela região, onde o furacão não passou só por um curto momento, ficou horas e horas aumentando e, consequentemente, aumentou alagamentos nas regiões e o número de mortes também agravou naquela região, principalmente, causando danos tanto políticos, econômicos e ambientais. Muito bem, Samuel. Bom, agora a gente queria que você contasse pra gente um pouco dos relatos das pessoas que estavam lá, que vivenciaram o momento. E aí, Marcos, e aí, Arthur, agora eu tô aqui com a Isabela, ela que estava na região dos Bahamas atingida pelo furacão Dorian, e ela vai contar um pouquinho da experiência, como é que foi, e dos principais consequências, principalmente a economia do país. Bom, Samuel, então, foram tempos muito difíceis, né? O furacão Dorian, ele destruiu grande parte da infraestrutura do país, então nós ficamos muito tempo sem serviço básico. Por exemplo, os hospitais eram de muito difícil acesso, a saúde, saneamento básico era muito difícil porque ficou tudo muito destruído. E além disso também, o turismo foi muito afetado. Todo mundo sabe que quase 50% ou mais de 50% do PIB das Bahamas é relacionado ao turismo. Então a gente teve hotéis, resorts que fecharam e tudo isso afetou muito a economia do país. Agora a gente está aqui com a Isabela, que também vivenciou o furacão, estava lá e aí vai contar como é que foi a experiência dela e quais foram os impactos principalmente sociais do furacão. Então, o furacão, ele afetou muitas pessoas, muitas famílias, principalmente, eu vou contar a minha experiência pessoal, que foi, assim, terrível. A gente teve que se mudar para um abrigo disponibilizado pelo governo e, assim, teve perdas de casa total e isso nem é o pior. O pior é realmente que tiveram muitas mortes, muitas pessoas feridas e tava, assim, muito difícil mesmo a gente continuar nessas atividades diárias normais, porque assim, os mercados fecharam, a gente não tinha luz, então tava muito difícil de, tipo, viver mesmo em casa e não tinha energia, então ficava muito difícil de exercer as atividades normais. Além disso, pelo fato dos mercados terem fechado e de muitas, tipo assim, quando ele abria, muitos alimentos
eles eram esgotados rápido, porque as pessoas não tinham como cozinhar, então os enlatados, que era o que a gente poderia comer, eles esgotavam muito rápido, então muitas pessoas passaram fome, além disso teve muito alagamento, destruição de casas e muito deslizamento de terra por causa das enchentes, e é isso. E o governo, como é que ele fez para apoiar a população durante um momento de crise? Assim? Então, o governo ele acionou a ajuda da ONU e da Cruz Vermelha para as pessoas feridas, né? E também, como eu já disse anteriormente, que o governo ele ajudou muito com a construção de abrigos seguros para as pessoas ficarem. E é isso. Obrigado, Isabela. Muito obrigado pelas entrevistas. Será que agora você poderia nos falar um pouco sobre as soluções que podem ser exercidas pelos países, Samuel? Infelizmente não existe nenhuma solução concreta com que a gente possa mitigar esse problema dos furacões, porém existem algumas soluções que ajudam a diminuir esses danos, principalmente a população e todas as cidades em si. As soluções, principalmente a longo prazo, são melhor investir nas infraestruturas das cidades, principalmente nas cidades litorâneas, para evitar que o furacão afete essas cidades tipo assim, de modo muito, muito grave, criando barreiras ou então criando prédios e casas e ruas e etc. mais resistentes aos furacões. Outra forma também a curto prazo, investir em recursos para retirada das pessoas nessas situações e principalmente em auxílio das pessoas que vivem a situação. E outras formas também seriam na questão ambiental, onde principalmente a diminuição dos gases do efeito estufa, que acaba levando ao aquecimento global, que contribui para o aquecimento dos oceanos e a formação dos furacões, menor desmatamento de florestas, que aí distribui melhor a evaporação e a formação de nuvens, diminuindo a concentração dessa formação nos oceanos, e algumas outras questões que não são tão válidas quanto essas. Obrigado. Obrigado, Samuel. Bom, agora a gente vai colocar algumas imagens do furacão no exato momento que ele passa pela costa de Bahamas. Completamente ruínas foi como ficaram partes das Bahamas após a passagem do furacão Dorian. Um vídeo aéreo gravado na ilha de Grande Abaco mostra a extensão da catástrofe. Quilômetros e quilômetros de bairros inundados, prédios pulverizados, barcos virados ao contrário, esse foi o cenário após a passagem do furacão. Já são confirmadas mais de 30 mortes na região. A Cruz Vermelha se prepara para uma situação crítica e complicada. Voluntários afirmam que no momento a prioridade é enviar uma equipe de operações e consiga prestar apoio e assistência para todos aqueles que precisam. Cerca de 13 mil casas podem ter sido destruídas, mais de 60 mil pessoas necessitam de assistência. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o nosso jornal de hoje. Acompanhe para amanhã para mais informações.